Boa noite, estamos juntos de novo. Eu estou muito feliz de nós estarmos aqui nessa quinta-feira, você junto conosco novamente. Hoje o tema é maravilhoso. A gente vai tratar desse tema que é latente, é importante, é atual e que transforma uma carreira, vidas, faz pessoas crescerem e às vezes faz pessoas serem demitidas por um monte de situações que a gente vai conversar um pouquinho com a Alice agora. Mas eu vou abrir agora para a Helena, então o microfone aí, Helena, dá boa noite para o pessoal. Boa noite, galera. Uma boa noite para todo mundo. Chegamos em mais um episódio do podcast Sociedade Anônima. Que bom você estar aqui com a gente. Quero te convidar já agora, desde o comecinho do nosso programa, a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilha com aquele seu amigo, aquele seu colega, que você sabe que esse conteúdo vai ser importante para ele também. Ajude a divulgar o nosso conteúdo e se inscreve porque a sua participação, a sua contribuição aqui no canal é o que nos motiva, o que faz a gente conseguir continuar esse projeto. Então, por favor, seja aí junto com a gente. E também aproveita e nos siga na nossa rede social, nosso Instagram, só procurar a nossa Sociedade Anônima, para você ficar por dentro dos próximos episódios, dos próximos podcasts, que sempre são maravilhosos. Inclusive, também já te recomendo a você fazer uma maratona, a gente tem mais de 50 episódios já. Então, tem muito conteúdo, muito bom, muita coisa que pode te fazer crescer muito. Então, aproveita e já maratona aí Sociedade Anônima. E sim, galera, já aproveita também, se você está gostando do conteúdo, está gostando desse podcast, desse episódio, já deixa aqui seu comentário, dizendo que você gostou, deixando sua contribuição, que com certeza outras pessoas vão sair beneficiadas disso também. Então, um ótimo podcast para todo mundo. E para você que não conhece a Helena, no dia 20 de novembro, a Helena vai participar de um do podcast aqui conosco também, falando sobre compliance, etc. Vai ser muito legal. Então já segue o nosso convite para você. Vai ser em pleno feriado, mas nós vamos ter o microfone e a câmera aberta para você. Então agora vamos para a nossa convidada especial, Alice Miller. Que bom que você está gasparense. Tu és nascida aqui em Gaspar, né? Nasci em Gaspar, né? Sou natural de Gaspar, mas sempre morei em Ilhota. Ok, Alice. Então assim, seja bem-vinda. Você é psicóloga, é isso, né? De profissão. Você tem a formação em psicologia e aí decidiu trabalhar numa área específica, que é essa que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Conta um pouquinho de onde surgiu a ideia de cursar psicologia, porque é um curso bastante extenso, demorado, mas muito interessante, né? Perfeito. Muito boa noite, Leonardo, Helena, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Então, né, a psicologia, na verdade, sempre foi um desejo desde a infância. Quando eu não sabia exatamente, quando eu achava que psicólogo era só aquele que ficava na clínica fazendo atendimento individual, com essa ideia eu entrei na graduação de psicologia, com o desejo de ajudar as pessoas, conseguir levar uma palavra que trouxesse na vida delas a paz que elas estavam procurando, saúde mental. Não veio da família, não tem um histórico de pessoas que trabalham na área da saúde, mas era um desejo já desde pequena, digamos assim. Tinha uma visão diferente da psicologia e aí quando eu entrei na graduação eu comecei a ver que na verdade a psicologia ela pode estar em qualquer contexto, ela deve estar, né, em todos os contextos, desde hospitalar, no jurídico, nas empresas, na clínica, e aí comecei a olhar mais para essa área empresarial. Então, hoje eu faço tanto treinamentos, atendimentos a empresas, né, recrutamento, tenho um portal de empregabilidade aqui no Vale do Itajaí, que é o portal NeoJobs. Faço desde esses atendimentos até atendimento individual também, principalmente com lideranças e com os próprios donos das empresas, que muitas vezes também me buscam, né, para trabalhar questões de saúde mental, buscando uma vida sistêmica, uma vida equilibrada. Então, tem bastante oportunidade, eu vejo cada vez mais, né, oportunidade na área da psicologia e tenho me encantado cada vez mais também pela área da psicologia organizacional, que é essa voltada às empresas. E eu tenho notado que esse despertar hoje das pessoas todas as faixas, né, a gente vê classe A, classe B, classe C, tanto faz. A gente vê esse interesse das pessoas poderem se encontrar, entender
o seu passado, o presente e o futuro, e contextualizar o futuro. Eu fico muito feliz, porque a tua profissão hoje é extrema, sempre foi, né? Só que antigamente era mais difícil. Mas é uma profissão muito importante e bastante utilizada hoje em dia. Mas vamos falar de organizações, então. E aí, quando é que surgiu esse viés de dizer, não, eu vou começar a trabalhar com empresas, para empresas? Acredito que surgiu dentro da graduação. Na verdade, assim, a minha família já vem de uma questão bastante empresarial, né? E eu decidi fazer psicologia. Eu acredito que dentro de mim tinha uma busca. Como que eu posso conciliar os dois, né? Não deixando também de atuar com empresários, com empresas, enfim. E surgiu na graduação. Acho que durante a graduação a gente vai gostando de alguns professores, de algumas abordagens mais do que outras. E eu tive uma professora que eu me identifiquei muito durante a graduação, e ela era da área organizacional. E ela me abriu muitas portas, me deu bastante oportunidade. Eu fiz alguns projetos de pesquisa, artigos. E aí eu consegui um estágio na área organizacional, numa multinacional, onde foi uma experiência bastante rica, onde eu fazia bastante recrutamento e seleção. Eu fazia, na época, integração de novos colaboradores e recrutamento e seleção. Então, basicamente, todas as 6 horas diárias ali era entrevistando pessoas, né? Exceto algumas segundas-feiras que eram integração desses novos colaboradores. E aí eu fui gostando disso, de entender mais das pessoas, de entender que a psicologia ela traz ferramentas para eu conseguir entender qual é o melhor candidato para uma vaga. E quando eu falo melhor, é o melhor para a empresa, mas é melhor também para o candidato, porque eu entendi o potencial dele, eu entendi quais são as habilidades, eu entendi se ele vai ser feliz dentro daquela cultura empresarial. Então, acho que a psicologia e as empresas, né, ela vem para isso, para ajudar a entender qual é o potencial, qual é a habilidade. Será que essa pessoa ela vai ser feliz aqui dentro? Será que faz sentido para a cultura dela, para os valores dela? Será que essa organização vai atender? E por erros assim que a gente vê que hoje a rotatividade, né, é muito grande muitas vezes. Que os profissionais de RH, claro que hoje a gente tem uma questão de muita dificuldade de mão de obra também, o que obriga as empresas muitas vezes a não conseguirem fazer uma entrevista tão estruturada, escolherem entre tantos candidatos. Eu tenho observado isso aqui na região. Aqui em Gaspar, muito. Então, já não tem mais tantas opções, acaba sendo mesmo no teste. Coloca para dentro, testa, se na sorte der certo, né? Que bom. Mas o ideal é que a gente faça desde uma triagem bem qualificada, uma entrevista profissional, que a gente chama uma entrevista por competências, né? Faça testes em alguns casos para a gente ver se aquela pessoa realmente tem o perfil adequado para aquela vaga. Isso vai ser positivo para a empresa, isso vai ser positivo para o colaborador. Então, se de repente o colaborador ele tem um perfil, por exemplo, né? A gente, quando fala de perfil, existem 4 perfis comportamentais a partir de uma metodologia chamada DISC. Se eu estou contratando um vendedor que precisa ser comunicativo, que precisa ser influente por perfil comportamental, e eu faço lá o teste e identifico que ele tem esse perfil muito baixo nele, eu entendo que vai ser difícil ele aguentar naquela tarefa, certo, naquela função, porque ele vai estar se esforçando para ser uma pessoa que ele não é todos os dias. Então, essa que é a importância, assim, né? A psicologia, quando entra numa empresa, é realmente para trazer o bem para o colaborador e, consequentemente, um colaborador feliz produz mais. Essa é a ideia. Você trabalha como coach, então, numa empresa, certo? Tá. Então, como você trabalha ali com o coach? Só para poder explicar para nós, para a gente poder entender. O coaching, na verdade, em todas as abordagens a gente utiliza o coaching, né? Porque o coaching ele é uma metodologia que dá base para muitas coisas. Ela traz muito a questão das perguntas certas na hora certa. Então, desde uma entrevista, a gente utiliza ali a questão do coaching também. Mas o coaching ele é mais utilizado em termos de treinamento ou até em termos de um processo individual de coaching, que a gente chama. Às vezes eu tenho um líder ali dentro que ele precisa de um atendimento individualizado. Por alguma questão ele não está performando. Mas aí quem detecta isso é a empresa e te diz, olha, aquele colaborador não está performando bem. Isso. Eu gostaria de identificar se a gente pode contribuir de alguma forma para ele se desenvolver. Tá. E aí eu vou lá e faço o trabalho com o colaborador. Na maioria das vezes é possível desenvolver. Outras vezes
talvez nem ele está motivado para se desenvolver ali naquele ambiente, né? Entendi. Aí eu reloca para algum lado. Exato. Quando é possível, realoca para algum lado. Quando não, né? A demissão, enfim. Você estava falando de competências, né? Comenta com nós um pouquinho o que são essas competências, então. Tá. Competências. A gente entende que existem as competências técnicas e as comportamentais. Então, num processo de entrevista, por exemplo, né? Numa seleção, a gente precisa observar esses dois. Por muito tempo, as competências técnicas bastavam. Ou seja, se era uma vaga de um engenheiro civil e ele fosse graduado em engenharia civil, ele tivesse o domínio de algumas ferramentas, isso era o suficiente para eu contratá-lo. A competência técnica, ela vem atrelada à experiência, então? Exato, é isso? à experiência e aos conhecimentos. Então, é aquilo que eu consigo provar, aquilo que eu consigo colocar em um currículo, por exemplo. É aquilo que eu consigo me certificar, por exemplo, um curso de inglês, né, um curso de alguma ferramenta, as experiências que eu já tive. E as competências comportamentais, que atualmente muito conhecidas como soft skills, são aquelas competências que vão me dar sustentação para conseguir colocar as competências técnicas em ação. Ou seja, hoje a gente percebe, por mais competente tecnicamente que é um profissional, se ele não tiver inteligência emocional, se ele não tiver resiliência para lidar com as mudanças, com os problemas, com os desafios, se ele não tiver uma boa comunicação, dificilmente ele vai conseguir ter uma entrega de sucesso naquela posição. Então, as competências comportamentais, elas são cada vez mais avaliadas. A gente fala na área da psicologia e do RH que as pessoas são contratadas ainda por competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. Então, geralmente, quando há uma demissão, não é porque a pessoa não entregava ou não sabia o que fazia. Poucas vezes acontece isso. Na maioria das vezes, são conflitos entre equipe, falta de responsabilidade, né, faltas, enfim, são outros fatores que também merecem ser observados durante uma entrevista. Né? É mais difícil, às vezes, eu conseguir medir a responsabilidade da pessoa em uma entrevista, mas através de algumas técnicas eu consigo me aproximar dessa realidade. Então, eu preciso saber, entender, fazer a pergunta certa durante uma entrevista, o teste certo para que eu tenha um resultado positivo. Quantos mais soft skills as pessoas têm, consequentemente, o colaborador tem, ele vai ter mais sucesso dentro da empresa. É isso aí? Exatamente. Quanto mais soft skills tem, mais sucesso ele tende a ter naquela empresa. Né? E muitas vezes a pessoa entra em uma empresa e ele tem muitas soft skills, mas ele se depara com uma equipe ou com um líder que não tem. E aí também, muitas vezes, o colaborador é muito bom, acontece isso também, e ele também não vai ficar naquele espaço, né? Porque não combina com quem ele é. Pela tua experiência, essa rotatividade que está acontecendo hoje aqui na nossa região, né? Essa alta rotatividade entre e sai das empresas, a maior parte é por conta das empresas, que elas não estão se ajustando ao novo tipo de profissional que já vem, de certa forma, preparado, ou é pelos colaboradores que ainda tem muito a desejar? Que pergunta difícil. Essa é a ideia. Olha, é uma complexidade de fatores, né? Então, assim, é difícil falar, na minha visão, é isso, porque eu acredito que os dois lados têm a sua responsabilidade. Né? Não consigo dizer exatamente, porque a gente consegue perceber também no dia a dia que há um comportamento diferente do trabalhador também. Em que sentido? As coisas mudaram, né? Então, há um tempo, até pela escassez de trabalho, talvez, ou pelo olhar o trabalho como algo que eu tinha que fazer, independente de gostar ou não. A cultura era diferente há um tempo atrás, né? E hoje mudou. Então, com toda essa flexibilidade, essa facilidade que nós estamos tendo no dia a dia, eu percebo também que muitas pessoas não estão tendo compromissos que antes nossos pais, avós tinham. Independente de o líder brigou comigo, mas eu tinha que engolir e seguir, né? Entendo. E hoje em dia já não. Então, assim,
eu penso que como as coisas estão mudando, a empresa ela não deve ficar em uma posição de reclamar somente. Ela precisa agir. Tá. Certo? Então, o cenário, eu acredito que essa rotatividade, as pessoas, a geração Z, que tanto se fala como se fosse o grande problema, não vai mudar. Então, quem vai ter que se adaptar são as empresas. Não estou falando que é culpa das empresas, mas estou falando que elas terão que se adaptar. Porque elas que vão sofrer. Né? Eu também penso da mesma maneira. Hoje o empresário precisa ser disruptivo, ele precisa pensar fora da caixa, ele precisa agir fora da caixa. Se você quer conseguir se manter dentro do mercado de trabalho, do mercado, né, de compra e venda de produtos, enfim, ele precisa pensar de forma e agir de forma disruptiva. E aí você vem uma geração Z totalmente disruptiva, pensando fora da caixa, e entra dentro de uma empresa que quer formatar ela dentro daquela conformatação. Aí dá esse choque todo, né? Exatamente. E aí você vê, por exemplo, muitos empresários que colocam, e aqui eu falo empresários, né, dependendo do porte da empresa, mas pode ser até o próprio RH que comenta isso, ou os líderes. Não vale a pena eu treinar, porque se eu treinar, a pessoa vai pedir para sair e vai para outra empresa. Claro. Mas a gente sabe também que colaboradores, quando eles são treinados, quando eles percebem que a empresa investe neles, eles tendem a ficar mais na empresa. Tá. Então, de repente, eu não estou treinando e é justamente por isso também que eu estou perdendo. Porque eles estão sentindo que não estão sendo investidos. Eventualmente, algumas pessoas vão sair. Esse é um movimento do mercado também. Então, é claro que você vai treinar algumas pessoas que vão sair da empresa. Mas enquanto ela estiver ali dentro, ela vai estar treinada. Né? Mas aí o empresário vê como um custo, né? Exato. Muitas vezes, como um custo. A gente sabe que, né, em muitos casos, acontece de treinar e a pessoa sair, enfim. Mas é como eu falo, é um movimento também natural do mercado. E se a pessoa sente que ela está sendo olhada, valorizada e treinada, ela tende a ficar mais tempo naquela empresa. Muitas vezes não se pensa nisso também. Como um ser humano, né? Eu acho que você trabalhando de uma forma com amor do ser humano, do teu próximo, dizendo, eu quero o melhor dele. Não pelo fato de ele performar melhor só, mas o melhor para ele ser uma pessoa melhor, automaticamente vai ter um vínculo maior entre do que tratar um colaborador como um objeto ou como uma máquina que tem que desempenhar tanto de... Aqui nós vivemos na região da produção, né? Isso. Tantas camisetas dias, tantos botões por hora, tantos... né? Aqui é bem comum de acontecer esse tipo de coisa. E aí, às vezes, acaba mudando essa situação do ser humano se confundindo como uma máquina, né? Exatamente. E cada vez menos as pessoas vão querer isso. Inclusive, a gente já percebe o movimento de que antigamente as pessoas entravam em uma empresa e tinham como meta ou alvo se tornar um líder. Né? Porque lá elas teriam um crescimento financeiro, status, reconhecimento. E hoje em dia as pessoas já não entram pensando na liderança, porque sabem o tamanho do desafio que é ser um líder. Então já mudou isso também. Por quê? Porque as novas gerações, e não só as novas gerações, não gosto de generalizar e colocar um rótulo, né? Mas a maioria corresponde às novas gerações, já não querem mais entrar em um trabalho para sofrer. Né? Então elas querem entrar em um trabalho e ter qualidade de vida. Eu quero entrar em um trabalho, mas ter saúde mental. Eu quero entrar em um trabalho, mas poder sair no horário e não pensar mais no trabalho. Então, tu estás querendo me dizer para o pessoal que está nos assistindo aí, que hoje a liderança cada vez vai ter mais problemas com relação à liderança? Vai ser mais raro encontrar verdadeiros líderes? Verdadeiros líderes. Pessoas que querem assumir a liderança, sim. Uau. Existem já pesquisas que mostram isso também, de que está diminuindo esse desejo por ser um líder. Pelo tamanho do desafio, pelo enfrentamento que o líder tem que ter, né, com a equipe, enfim, com toda a responsabilidade. Quem hoje quer, né, responsabilidade, há mais uma responsabilidade, muitas vezes não querem. E, de novo, estou generalizando, existem muitos jovens que ainda querem ser líderes, certo, né? Mas a gente percebe, assim como em cada geração, assim como se fala da geração Z,
A geração Y, que veio, né, anteriormente, ela também teve as suas diferenças da geração anterior. Né? O que eu quero dizer, o modo como os nossos avós trabalhavam também foi diferente do modo como os nossos pais trabalharam até chegar agora, né? O meu sogro é da geração Baby Boomer. E ele gosta, ele tem orgulho de dizer que ele trabalhou na Cristais Hering durante muito tempo, que ele era o motorista dos CEOs da empresa, que levava para lá e para cá. Ele gosta, né? E a gente vê que esse pessoal da geração Baby Boomer tem muito essa situação arraigada de a empresa, né? O rótulo da empresa que eu trabalhava, a empresa era grande, meu pai também não. A empresa é quase o sobrenome da pessoa, né? O fulano de tal da Hering, né? O fulano de tal da Círculo. Meu pai dizia assim, ele tinha uma empresa, né? Que era Berlim, e aí, mas ele dizia, eu sou o Renato da Uzi Minas. Né? Então, era o jeito de ele chegar, de abordar um cliente para conquistar o cliente. Sou Renato da Uzi Minas. Ele não dizia nem o sobrenome dele, ele já colocava o Uzi Minas como o sobrenome. Incrível isso, né? Isso tem mudado bastante. É verdade. Hoje em dia já está... Até para essa alta rotatividade, não dá para trocar de sobrenome, né? Tá, agora me responde uma coisa, uma perguntinha para o pessoal aí em casa. Qual a tua experiência? Hoje os jovens estão procurando empresas com nome na praça, vamos colocar não posso generalizar que o negócio é muito grande, né? Mas tipo Google, ou ele pode assim, a dona Helena Malharia aqui em Gaspar, para ele hoje em dia, o que importa é ele ser feliz ali. Exatamente, eu diria que não se valoriza mais tanto a empresa, né? Muitos ainda assim buscam empresas grandes porque as grandes, elas com certeza elas conseguem oferecer mais benefícios, né? Tem algumas coisas relacionadas a isso, mas se valoriza muito mais talvez do lado da minha casa, com uma flexibilidade, né? Com uma certa autonomia, isso tem se valorizado mais, essa busca. E depois da pandemia, o home office ele veio para ficar? Olha, tudo depende da empresa. Depende da empresa. Tem bastante empresa que está acabando já com o home office pela dificuldade até de medir a produtividade dessas pessoas, né? Outras, principalmente as grandes, né, conseguem deixar ainda em home office. Mas eu percebo que eu até achei que ficaria mais em home office. Mas tem muitas empresas retornando, justamente por conseguir medir produtividade, o líder conseguir ver o que está acontecendo. Aqui na nossa cidade, em Gaspar especificamente, bem menos isso, né? Acredito que em grandes cidades isso deve acontecer mais, o home office. Até pelo deslocamento, muitas horas no trânsito. Isso não é um problema que a gente enfrenta tanto, né? De trânsito, por exemplo, né? É pouca coisa. É pouco, E quais são as tendências então, que você está observando no mercado de trabalho para os próximos anos, então, assim? Estás observando. Tendências de quais são os empregos? Isso, Então, isso é bem interessante, porque muito se fala sobre a tecnologia, como se apostar na tecnologia fosse assertivo, com certeza, né? E eu já tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu acredito que sim, a tecnologia ela vai estar em ascensão cada vez mais, vai ter a necessidade. Mas muitas profissões que muitos jovens hoje não estão buscando, acredito que serão muito valorizadas. Se a gente parar para pensar, hoje a filha de uma costureira não quer mais ser costureira, geralmente. O filho de um pedreiro não quer ser pedreiro, o filho de um pintor não quer ser pintor, de um eletricista não quer ser eletricista. E nós temos essas necessidades no dia a dia. Então, eu percebo que em termos de valorização, talvez essas profissões até mais operacionais serão muito valorizadas. E aqui vai uma oportunidade, porque é um momento para o jovem olhar para si, identificar o que eu gosto, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. De repente eu tenho uma habilidade manual, uma costureira, né? Então, tenho lá uma pessoa que tem uma habilidade manual, que gosta da costura, mas como se fala tanto em tecnologia, trabalhar no escritório, né, no conforto, acaba não indo para essa área. E muitas vezes se perde aí, porque a gente vai precisar da costureira. Nós já estamos precisando, na verdade, né? Nós vamos precisar do pedreiro.
do pintor, do eletricista. Então, aqui vai uma oportunidade. Eu acredito que essas vagas operacionais vão voltar. Algumas coisas que eu acredito também que tem mudado, que vai se exigir cada vez mais do profissional, que ele seja, como eu posso dizer, que ele tenha bastante autonomia. O que eu quero dizer, antes a gente via, por exemplo, o diretor de uma grande empresa, ele tinha a secretária, ele tinha, né, muitas pessoas ali para trabalhar para ele. Hoje isso tem mudado, né? Então é mais difícil da gente ver a figura de uma secretária, a figura de várias pessoas para te ajudar. Você, através da inteligência artificial, das tecnologias, você precisa aumentar a tua produtividade sozinho, praticamente. Então, a gente vê também uma tendência de um profissional multidisciplinar, que entenda de muitas coisas e que não seja mais aquele especialista, né? Então, antes, quanto mais eu me especializava, parecia que mais valorizada eu seria. Hoje, a gente tem uma busca também de profissionais generalistas, que consigam conversar com todas as áreas e não tanto especialista. Salvo algumas áreas, claro, né? Continua tendo a necessidade do especialista. Mas dentro de empresas, quanto mais você consegue conversar com todas as áreas ali, você vai ter mais sucesso. Então, às vezes, fazer mais cursos, até de áreas que não são diretamente ligadas à tua função, mas para você ter um maior entendimento do negócio como um todo. Tá, mas na hora de eu pedir emprego, né, de ir para uma empresa e oferecer meu currículo, aí, digamos, eu apresento meu currículo com faculdade específica, direito tributário, por exemplo. Mas eu fiz especialização em marketing digital, eu fiz especialização. Você como não recrutadora, mas como você coaching, olhando essa situação, tu vê com bons olhos um profissional assim? Sim, nós temos visto com bons olhos. Porque fala muito sobre a pessoa também, ela pensar fora da caixa, como você falou antes, né, disruptiva, enfim. Então, por quê? Porque ali no curso de marketing se desenvolve algumas competências interessantes também. A criatividade, por exemplo, que mesmo que você trabalhe em um direito tributário, enfim, ser criativo, pensar diferente, conseguir resolver um desafio, isso é valioso, não é? Não tem dúvida. Exatamente. Então, fazer outros cursos, buscar outras áreas. A gente pergunta muitas vezes quais são teus hobbies em uma entrevista, né? Para entender o que essa pessoa faz no tempo livre dela também. Se é algo que adoece ou se é algo que realmente ela consegue descansar, que ela consegue se trazer uma nova energia para começar a semana. O que você faz no fim de semana? Muitas vezes a gente faz esse tipo de pergunta fora da caixa, porque isso importa. Hoje em dia tudo importa. Hoje em dia tudo importa. É mais ou menos isso. Parece sarcástico, mas é verdade. Tudo importa. Porque se a pessoa tem hábitos que não são saudáveis, de repente, será que é a empresa que está adoecendo ela? Ou será que ela já está vindo para a empresa doente? Ou será que ela vai para o fim de semana e quando começa a segunda-feira ela não conseguiu nem descansar, porque as escolhas dela, né, cansaram, adoeceram ela, enfim, né? Então, tudo isso importa. Não tem como falar que não. Não é mais assim, entrou na empresa, esquece tua vida lá fora. Cada vez menos esse discurso. Você é um ser integral. Você é um só. Então, você entrou na empresa, você traz todos os problemas da tua vida lá fora. Por isso que um trabalho que eu acredito que é muito bacana e que eu tenho começado a realizar em empresas também é o plantão psicológico. Que é estar lá como psicóloga uma vez por semana, claro, dependendo do porte da empresa, mas meio período, uma vez por semana, de plantão. Que legal. Para receber aqueles colaboradores, escutar. Ali não é um processo terapêutico, né? É plantão. Então, assim, fazer um acolhimento, escutar, trazer luz para aquela pessoa naquele momento. Isso você diz individual ou em grupo? Não, individual. Existem em grupo também. Eu realizo individual, né? Então, escutar aquela pessoa. Por quê? O líder, por melhor que ele seja, por mais que ele busque cursos nessa área, eu não entendo que também é papel do líder ficar ajudando o tempo todo emocionalmente as pessoas. Ele já tem toda a carga da tarefa, do trabalho, a cobrança pela meta e pelo resultado. Então,
o quanto é bom ter um profissional, psicólogo qualificado para fazer essa escuta de qualidade, esse trabalho. Então, o plantão psicológico ele tem crescido por isso, porque não adianta pensarmos que entra na empresa e esquece o que está lá fora. Esquece, você está com problema. É impossível, mas por muito tempo era assim, né? Eu sou palestrante para famílias, né? Uma das palestras que a gente faz é para famílias. E eu tenho observado que quando a família trabalha justinha, bem organizada, tem um amor no lar, o profissional vai chegar numa empresa, quando vai trabalhar na segunda-feira, trabalha motivado, sabe que vai chegar em casa bem, tá tudo bem. Mas se é o contrário, ele também já chega depressivo, já chega cheio de problemas, porque vai ter que enfrentar uma semana na empresa e depois dentro de casa, né? Então é bastante complicado, né? É bastante complicado. Você tem um menino de 7 meses de idade, né? Imagina você agora sair do podcast meio bom, ainda tem que mentorar meu esposo, mentorar meu filho, blá, 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 blá. Que qualidade de vida você vai ter e vai poder oferecer, né? Exatamente. Então, muda muito, né? Muda tudo. Então, quando você volta... Quantas vezes, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que não têm rede de apoio, né? Eu e meu marido, nós temos rede de apoio, que pode nos ajudar também a cuidar do Pedro, que é o nosso filho. Mas quantas pessoas não têm essa rede de apoio também? O quanto é mais cansativo, o quanto é mais difícil. A gente tem um movimento aqui em Santa Catarina muito forte de migração, né? De pessoas que vêm de outros estados para cá. Vai ser o tema do podcast da semana que vem. Olha só. Eu vou entrevistar uma pessoa do IBGE, especialista em migração. Que bacana. Então, essas pessoas vêm, né, sem rede de apoio, muitas vezes constituem família aqui. E é bem mais puxado não ter alguém para ajudar eventualmente a cuidar desses filhos. A gente sabe que às vezes não tem escola, né? Que é comum, não tem escola, ou o filho fica doente, como que eu faço? Se eu não devo faltar da empresa? Então é complexo. E o reflexo sempre vai dar, ou na família, ou no teu ambiente de trabalho. Não adianta ou que nos não dois, vai escapar, né? ou nos dois, já que a gente não se divide, para onde eu vou, eu levo o que eu estou sentindo. Então, pelo que a gente está conversando, o futuro das empresas é trazer para dentro também um assessoramento em psicologia forte. Exato. Dizer, isso porque tem se observado um número alto de afastamentos por questões de saúde mental. Ok, certo. Né? Então, diante desses afastamentos, que se tornou um problema para as empresas, para a produtividade, para o governo, enfim, né? Um problema social, começa-se a falar mais e colocar na responsabilidade das empresas também cuidar da saúde mental desses colaboradores. Legal. Então, assim, vai ser uma obrigação. Hoje a gente está falando como algo legal, a mais, né? Que as empresas estão fazendo. Mas, em breve, daqui a alguns anos, vai ser comum ter um profissional de psicologia que cuida daquela empresa. Como um farmacêutico cuida de uma farmácia. É isso? Exatamente. Para você que está nos assistindo, nós temos, e está começando agora a jornada conosco, nós temos uma entrevista com a Renata Ienzi sobre burnout. Eu fiz um podcast só sobre burnout, explicando toda essa situação, a problemática do burnout e o sofrimento que as pessoas têm por conta disso. Mas assiste lá para você ver, não é o objetivo do programa de hoje, e, enfim. Então, qual é o melhor perfil comportamental para a pessoa ter sucesso numa empresa? Ou é o conjunto de perfis? Ótima pergunta, tá? Vai depender da posição, da empresa, né, da vaga. Então, não tem como falar, esse perfil vai ter sucesso em todas as coisas. Todas as pessoas nasceram, têm um perfil comportamental que, se no lugar certo e com vontade, né? Com vontade da pessoa de fazer dar certo também, pode ter sucesso. O que eu dei de exemplo antes, por exemplo, um vendedor de varejo. Essa pessoa precisa ser comunicativa. Se ela não tem um perfil comportamental, ou seja, se naturalmente ela não é comunicativa, ela é uma pessoa fechada, introspectiva, que é mais analítica, detalhista, que é uma boa ouvinte, mas não gosta de falar, dificilmente ela vai ter sucesso como vendedora de uma loja de roupas de varejo, por exemplo, onde ela precisa ser comunicativa.
Já vai ter vendas, por exemplo, de carros, né? Dependendo da empresa, que a pessoa não precisa falar tanto. Talvez esse vendedor ele precisa ser mais detalhista, analítico, bom ouvinte. É uma venda diferente. Então, entende que depende da vaga, da posição. Um profissional de marketing, de modo geral, ele também precisa ser mais criativo, que é o perfil influente que nós chamamos, tá? O influente, ele é a pessoa que é comunicativa, criativa, otimista, sorridente e gosta de falar. Esse é o influente, gosta de estar com pessoas. Aí a gente tem, por exemplo, o conforme, que já é aquele perfil, aquela pessoa que pode trabalhar em uma sala fechada durante um dia inteiro, sem se comunicar com ninguém. De preferência. De preferência. E ele vai estar muito feliz. E a hora passa voando dessa forma. Eu sou influente. Então, para mim, não passa voando fechada em uma sala. Né? Claro que, eventualmente, a gente tem que fazer isso. Sim, claro. Mas se eu puder, na maior parte do tempo, estar em contato com pessoas, eu vou ser mais feliz, mais produtiva e, consequentemente, ter mais sucesso por conta disso. Né? Então, assim, depende da... É o tal do depende, né? Eu falo assim, psicólogos parece que fala sempre depende para tudo, mas é porque a complexidade do ser humano é muito grande. Então, a depender da vaga, da empresa, isso, por exemplo, um líder. Um líder, ele precisa, se uma empresa precisa de um líder, a empresa ela trabalha com metas bem estruturadas, com processos e tal, precisa de um líder dominante para aquela área. Porque é alguém que gosta de trabalhar com metas e voltada a resultados. Se ele coloca um influente, uma pessoa que é só influente, assim, tem a influência muito alta, porque, na verdade, nós temos todos os perfis, certo? Mas a gente tem alguns em níveis mais altos do que outros. Então, você diz todos nós, seres humanos. Todos nós temos todos os 4 perfis. Então, em alguma medida, você é influente, mesmo que você... eu sou muito quieto, mas em alguma medida você fala, então você tem uma medida de influência. Só que se a gente vê lá no gráfico, no relatório, que é abaixo de 50, a gente não fala que esse é teu perfil predominante. Né? Então, voltando ali do líder, se precisa ser uma pessoa que é voltada a resultado, a meta, eu preciso encontrar um líder dominante. Porque esse líder ele vai ter sangue no olho para buscar a meta. Competitivo. Quer sempre se superar. Se eu coloco uma pessoa que é influente, às vezes essa pessoa vai querer agradar a equipe, vai fazer amizade com a equipe, vai conversar com a equipe. O cenário está muito ruim, mas ela está otimista, está tranquila, está rindo, entende? Então, o influente ele é ruim? Não. Mas talvez para aquela vaga não vai dar certo. Precisa uma pessoa mais séria. Ao mesmo tempo que se eu tenho um dominante, uma pessoa muito voltada a metas e resultados, mas ele não tem inteligência emocional, que é uma soft skill, é uma competência comportamental, ele vai destruir aquela equipe. Ele vai ser um trator passando por cima de todo mundo. Então, hoje em dia, a gente percebe isso. Eu preciso ter o perfil certo, mas eu preciso saber lidar com pessoas. Não adianta eu ser... eu sou voltado a metas e resultado, mas eu não consigo ganhar a minha equipe. Ter eles ao meu lado, tá fadado ao fracasso, né? Total. Então, o perfil comportamental, ele é um trabalho muito interessante. Porque por mais que às vezes a pessoa é contratada e ela não tem o perfil, se ela quer desenvolver aquelas competências, ela consegue. Mas eu preciso ir lá conversar. Então, no ato da entrevista que você faz, você já vai traçando o perfil. Eu vou entendendo o perfil, mas existe um teste que ele vai trazer com mais clareza o perfil comportamental dessa pessoa. E eu quero fazer uma ressalva. A gente não faz só o teste. Nunca faço só o teste. Sempre tem que ter a entrevista. A entrevista, uma boa entrevista, ela é mais valiosa do que um teste. O teste, ele não serve para eliminar 100%. Você tem esse perfil, você está fora. Não, eu preciso entender esta pessoa. A não ser que é um cargo tão bem desenhado e eu sei que eu preciso de uma pessoa com esse perfil, que aí eu posso desclassificar. Mas muitas vezes a pessoa não tem o perfil, mas se ela estiver disposta, eu posso desenvolver. É o feeling, o olho no olho. Então, essa que faz a diferença para a gente.
O olho no olho, a pergunta certa, a pergunta voltada a competências. O que é uma entrevista por competências? É uma entrevista que avalia se a pessoa tem aquelas competências comportamentais. São perguntas em que a pessoa, o candidato, ele não vai poder responder sim ou não. Tá. Por exemplo, você gosta de se comunicar? O candidato vai responder sim. Certo. E aí eu não explorei nada. Então, quando eu peço, você pode me dar um exemplo de quando a tua comunicação ela foi muito importante em uma negociação, em um fechamento e tal. A pessoa vai ter que pensar em um exemplo. Ah, mas ela pode inventar. Sim, pode, né? O ser humano ele é capaz de gerenciar tudo. Claro. Mas quanto mais você faz uma pergunta onde a pessoa precisa discorrer sobre, explicar, vai ficando mais difícil de ela inventar. E aí você volta no final da entrevista e faz de novo aquela pergunta de um jeito diferente. Aí você vai pegando se a pessoa está inventando, se ela está falando a verdade ou não. E eu vejo que muitos RHs, até por querer fazer uma entrevista rápida de 5 minutinhos, acaba errando nisso, fazendo qualquer pergunta. Ah, você gosta de vender? Gosto. A pessoa ali está precisando de trabalho, ela está na tua frente, ela vai responder sim. Tudo, sim. Né? Então, dedicar às vezes uma entrevista pode levar 1 hora ou mais. Se é um cargo estratégico, leva muito tempo a entrevista, porque eu preciso conhecer aquela pessoa, eu preciso conversar com ela de uma forma aberta, eu preciso criar também um ambiente confortável. Aqui vai uma dica para RHs também. O candidato ele precisa estar em um ambiente também confortável, porque a entrevista é um momento de tensão, de ansiedade, muitas vezes ele quer muito aquela vaga. E às vezes por querer muito eu fico ansiosa, posso até ter um branco durante a entrevista. Quer dizer que eu sou uma péssima candidata ou pessoa? Não. Então eu preciso criar um ambiente acolhedor, confortável, para que a pessoa fique bem à vontade e faça aquele bate-papo. Às vezes não é nem uma entrevista, é um bate-papo, para ela se sentir à vontade. Então, dicas aí importantes, né, para os RHs. Crie ambientes confortáveis, mesmo que for online, mas garanta, né, um fone de ouvido, uma privacidade, que a pessoa se sinta bem. Eu sempre falo que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E a primeira impressão que a pessoa tem na entrevista conta muito. Então, se ela chega na empresa e já vê que você tá assim, toda desorganizada, que não tem tempo nem para aquela entrevista, qual é a impressão que essa pessoa sai da empresa? Então, cuidem com essas impressões. Candidatos, cuidem com a impressão de vocês também. Então, se você chega atrasado para a entrevista, sim, passou uma impressão? Estou falando que você está desclassificado ou é uma pessoa ruim? Não, mas causou uma impressão negativa. Dependendo da roupa, dependendo do cargo, enfim, né? Não estou falando de talvez estar com a melhor roupa, marca, não isso, mas um cuidado pessoal. Né? Poxa, eu cuidei a forma como eu fui até a empresa. Isso conta também. Redes sociais. Os candidatos, eu acho que eles pensam, às vezes, que o RH não vai olhar a rede social. E cada vez mais se olha a rede social, que você coloca lá. Lembra, não existe uma pessoa que entra na empresa e se torna totalmente diferente da pessoa lá fora. Né? Então, se eu já percebo ali nas redes sociais que a pessoa tem alguma coisa que conflita com a cultura da empresa, a empresa já não vai contratar. Tá? Então, cuidados. Foto de WhatsApp. Cuidado também. A gente vê, principalmente agora, sim, as novas gerações. Isso é um recado, assim, para as novas gerações. Aquela famosa foto que tampa o rosto, né? Então, coloca o celular na frente do rosto, na frente de um espelho. Eu entendo que é moda, talvez, que as pessoas... É uma tendência tirar esse tipo de foto, mas eu não consigo ver o teu rosto na tua foto do WhatsApp. Isso também prejudica em um processo seletivo. São coisinhas simples, mas que somadas, né, ou erros de português numa conversa no WhatsApp, também conta. Tudo conta, né? Tudo importa, a gente falou antes, mas é porque realmente tudo importa. São as primeiras impressões que a gente vai passando. E eu não tô nem falando daquela pessoa que tá nervosa na entrevista, esse é o de menos. Ah, mas eu fico tão nervoso, eu digo,
eu relevo o nervosismo das pessoas, a ansiedade das pessoas. É comum estar nervoso. Esse é o de menos. Agora, o pior são os outros fatores, sabe? Que devem ser evitados. O problema é que a gente vive na época da egolatria, né? Então, a gente acha que o mundo orbita em redor do nosso umbigo. Tudo aquilo que eu falo, que eu faço, que eu posto, que eu comento, não tem importância nenhuma, porque eu faço o que eu quero e as pessoas têm que aguentar do jeito que eu sou e acabou. Eu, sinceramente, eu sempre converso com a Helena e com a minha família nesse sentido. Qual é a mensagem que você está passando para as pessoas aí fora? O que você está postando? O que quer deixar de legado para o teu futuro, para os teus netos, para os teus filhos, né? Que tipo de linguajar, que tipo de proposta tu estás colocando? E, infelizmente, tem muitas pessoas que não dão bola para isso, né? E eu acho cúmulo, se você quer ganhar mais, quer trabalhar numa empresa boa, ter um salário condigno, plano de saúde, seja lá o que for, mas em contrapartida você também não oferece a tua contrapartida, que é um profissional que seja ajustado àquela empresa. Então, sei lá, só os direitos, eu estou aqui em respeito a você usando gravata e camisa, pode estar de camiseta aqui, com camisa aberta, de qualquer jeito, de boné e falando gírias com você, mas o público que está assistindo não é esse público que vai conectar. Exatamente. Acho que a gente está usando o próprio podcast já para servir de exemplo para essas pessoas. Eu poderia falar de uma forma mais chula, e está tudo certo. É uma opção, falar palavrões aqui a gente não fala palavrões, não pode pegar todos os podcasts, não tem palavrão aqui. Então, assim, é a nossa proposta. Sim, exatamente. E é independente de classe social, independente de cargo dentro de uma empresa, essa questão do legado, né? Desde a pessoa que tem lá o cargo talvez de menos complexidade em uma empresa, até o gerente, o líder, o dono. É uma reflexão importante essa de qual é o legado que eu estou deixando. Eu sou muito preocupado quanto a isso. E eu falo para muita gente sobre isso. O que você está deixando para as próximas gerações? Sabe que tem um livro, Jeito Harvard de Ser Feliz? Sei. E ele traz essa distinção entre as pessoas... deixa eu recordar agora, né? As pessoas que... A diferença entre eu enxergar o trabalho como um emprego, como um trabalho, se eu não me engano, e como missão. Algo assim. Bem diferente. É bem diferente. Né? Então, lá ele traz... se eu não me engano, é nesse livro que ele traz esse exemplo, ou em algum outro, que fala um pedreiro que está levantando as paredes de uma escola. Ele pode enxergar aquela tarefa como simplesmente levantar as paredes de uma escola, enquanto o outro está vendo o legado, está vendo missão e está dizendo, eu estou contribuindo para a educação. Tu sabe que tem uma música assim, né? Uma música antiga. Lembra, Helena? Tu que é a moça da letra. Aquela música que fala do pedreiro. Construção? Não é construção, é do Cidadão. Tu já escutou essa música? Não lembro. Tu consegue recitar ela? Não precisa cantar. É que tem... Ela, na verdade, ela não é sobre o sentimento dele, é sobre como as pessoas viam ele, o pedreiro. Eu acho que o sentido da música é um pouco diferente do que você está pensando. Mas ele traz essa parte de dizer, olha, aquela escola que eu construí, moço, ali eu estava construindo. Então ele vai comentando assim, né? Dentro de alguém que vem do Nordeste, sofredor, é um pedreiro que está ali e as pessoas acabam não dando bola para ele. Mas a importância de a gente fazer esse tipo de... Em todos os cargos, em todas as posições, é possível enxergar uma missão, um propósito, um legado naquilo que eu estou fazendo. E o meu trabalho fica mais leve quando eu enxergo essa missão, esse legado. E mais pesado quando eu não enxergo isso. Então, quando a gente enxerga, eu preciso passar por esses problemas aqui, eu preciso passar por esses liderados que me dão tanto trabalho, mas existe uma missão por trás disso. O próprio ter uma empresa, né? Lembrar disso também, né?
muitas empresas aqui na nossa região grandes, a gente sabe que o desafio é enorme. Mas quando eu tenho uma missão, um legado, uma clareza do porquê, do para que eu estou aqui, fica mais leve. Digo, não é que os problemas somem, mas eles ficam mais fáceis de serem resolvidos. Porque eu sei o porquê disso, né? Tem até o livro, né, bem conhecido, Comece pelo Porquê. A importância de falarmos sobre propósito. Qual é o teu propósito dentro da empresa? Qual é o teu propósito nesse cargo aqui? Se você tiver que me falar o impacto que você causa nessa empresa, sem falar o teu cargo, legal, né? O que você falaria? Qual é a diferença que você causa na vida das pessoas? Que falta você faria se não viesse mais trabalhar amanhã? Então, são reflexões importantes para a gente pensar. Precisa ser só um ambiente para eu ir lá trabalhar 8 horas e ir embora? Né? Ou será que pode ser um ambiente realmente cheio de missão ali? Vai ficar mais leve dessa forma. E essa dificuldade, infelizmente, que a gente vê, talvez dos mais jovens, talvez não só dos jovens, talvez da época que a gente está vivendo, mas dessa falta de propósito, essa falta de querer entregar algo ao mundo, como você falou, né? Às vezes quero receber tanto, mas o que eu estou disposta a entregar? Tá, mas você como psicóloga agora, vendo uma situação dessa, tu não acha meio complexa? É porque a pessoa vem, não se entrega de forma total, ela quer tudo para que aquele ambiente a faça feliz, tá certo? Essa é a lógica. Ela não sai vazia disso, porque ela não quer oferecer nada, mas quer receber tudo. Sim, por isso que dentro do trabalho de uma terapia, de um processo de coaching, a gente trabalha uma palavra chamada autorresponsabilidade. Então, não é sobre o outro, o que o outro fez para mim, é sobre como eu interpreto. É sobre o outro, muitas vezes, ele é um espelho. Então, se eu tenho muito problema com todo mundo, na verdade, eu tenho muito problema dentro de mim que eu preciso parar e resolver. Ok. Então, essa é a profundidade de uma terapia, de um processo de coaching. Parar de jogar para o outro a responsabilidade sobre a minha felicidade. E entender que, independente da empresa, eu posso ser feliz. Salvo situações realmente onde a gente tem líderes, no senso comum chamado de tóxicos, né? Líderes que realmente têm aquela questão de assédio moral, que isso existe também, né? Então, claro que num ambiente assim, talvez não faça sentido e você tenha que sair mesmo se não está fazendo bem para você, claro, né? Claro. Mas na maioria dos casos, não é isso que acontece. Na maioria dos casos, é as pessoas também que não estão conseguindo olhar para dentro e tendo esse dever enquanto pessoa. Eu preciso entregar algo para as pessoas. Eu preciso dar, muitas vezes, sem esperar em troca. Às vezes é uma relação assim, eu te dou aqui, mas eu já quero receber aqui, né? E não é assim que funciona às vezes. E quando eu faço bem para o outro, quem mais é beneficiado sou eu, né? Claro. Então, essa é a reflexão. Por isso que o plantão psicológico, ele traz muito benefício para uma empresa. Porque o nosso papel enquanto profissional não é, pelo menos eu enquanto profissional, não é aquela profissional que vai abraçar e passar a mão na cabeça do colaborador e dizer você está certo, a empresa que está horrível. Mas é diante desse contexto, disso que você está me falando, o que você pode fazer? Que depende só de ti para mudar. O que talvez lá fora está trazendo aqui para dentro, que está trazendo algum... Né, que você está entendendo que é a empresa que está te adoecendo, mas às vezes é uma questão lá fora que você já está trazendo. Como que está o teu relacionamento? Como que está a tua família? Como que está as tuas finanças? Uma pessoa endividada, ela já vai para o trabalho mais desanimada do que uma pessoa que está bem financeiramente, né? Que está com um financeiro saudável, digamos assim. Então, tudo isso importa. Na minha metodologia, não criada por mim, a metodologia que eu utilizo, né? A gente fala de 11 áreas da vida que precisam ser investigadas.
E uma das áreas é o espiritual. Então, a gente precisa olhar, e eu não estou falando necessariamente de uma religião, mas olhar para como que tá a tua relação espiritual também. Tem muitas pessoas que vivem numa autossuficiência, assim, né? Eu tenho que dar conta de tudo, mas calma também, né? A gente não dá, então eu preciso também acreditar e me entregar a essa questão espiritual também para eu conseguir ter leveza. Meus parentes, como que tá, ou como que foi a relação com os meus pais, com meus irmãos, isso importa? Quantas vezes raivas e rancores e mágoas de pai e mãe ou de irmãos impactam no dia a dia do trabalho? O meu conjugal, como que tá o relacionamento, os meus filhos, a minha saúde, o meu social, o meu intelectual, o quanto que eu tenho buscado de conhecimento, o meu servir. Servir é um dos pilares da nossa vida, que é a doação, o quanto eu dedico de tempo ou de dinheiro, ou enfim, para ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. O financeiro é uma área que precisa ser olhada, por isso que cada vez mais, não sei se você observa, Leonardo, mas as empresas elas têm que trazer profissionais, então de repente lá numa empresa tem uma palestra sobre gestão financeira. Nossa, parece que tem a ver, mas tem tudo a ver. Né? Porque a gente precisa fazer a nossa gestão financeira. E se a pessoa não consegue fazer, ela vai ficar adoecida, ela vai ficar triste, ela vai ficar menos produtiva. Tem a minha questão profissional também. Profissional, a gente sempre fala que é avaliado por quanto eu gosto do que eu faço, mas também pelo quanto eu desempenho bem aquilo que eu faço, quanto eu me entrego no profissional. E tem o emocional. Essas são as 11 áreas. Eu acabei falando das 11 áreas aqui. Legal, Então, e quais são as mais importantes? Ou todas são importantes? Todas são importantes. E aí, a meu ver, a gente sabe que às vezes não vai dar para eu ter uma nota 10 em todas as áreas, certo, em todo momento. Mas a gente busca, né? Então, a gente também não se conforma do tipo, não tô bem aqui no conjugal, mas tá tudo certo, é todo mundo assim. Não. Vamos buscar aumentar essa nota. Então, o meu trabalho vai muito nesse sentido. Assim, eu sei que não vai ter como ter 10 em tudo. Ninguém tem, eu não tenho. Mas tem que ser uma busca constante e não se conformar com aquilo que não tá bom. Um colaborador consegue mudar o ambiente dele de trabalho? Consegue. Um colaborador consegue mudar o ambiente dele de trabalho, sim. E aí, eu sempre gosto de fazer ressalvas para não parecer assim, né? Poxa, mas tu não conhece a minha realidade lá, porque eu falo com muitas pessoas, né? Mas tu não sabe o líder que eu enfrento. Mas assim, aquele líder e vocês estão tão conectados que você não consegue muitas vezes enxergar. A gente chama no coaching algo de essa química, né? Chamada de vício emocional. O vício emocional é assim, a pessoa me trata mal... E eu já tô tão acostumada a ser tratada mal que aquilo me faz bem. É difícil de entender, é complexo, mas assim, é como se eu criasse situações para eu ser ofendida no ambiente de trabalho. Porque eu tenho esse padrão dentro de mim. Eu fui ensinada a não ser valorizada. E eu vou para o ambiente de trabalho e construo uma relação de modo que eu não sou valorizada. Isso é doentio. Doentio, mas isso é comum, eu te diria, para não dizer que é doentio, né? Isso é comum, isso é vício emocional. Quantas pessoas, logicamente, você olha para o relacionamento e você pensa, como que aquela pessoa tá nesse relacionamento? Sim. Por uma questão emocional. É aquilo que ela acredita que ela merece. Todos nós temos, tá? Certos vícios emocionais. Tem pessoas que são viciadas no trabalho, inclusive. E aí vai muito meu trabalho até com donos de empresa, né, que se dedicam muitas horas ao trabalho. E cadê os outros pilares da vida? Então, assim, há muito que se trabalhar dentro do plantão. O recrutamento ele é extremamente importante, mas é preciso dar uma continuidade também, porque assim, não vai ter ninguém que vai ser perfeito e que não... Essa pessoa não tem problema, né? Às vezes o RH quer assim, né? Me manda alguém que não tenha problema. Impossível. Todos têm. E aí entra o papel da empresa de fazer algumas atividades para, ao menos, indicar. Então, se ainda não pode ter um profissional, mas busca um psicólogo parceiro que você pode estar realizando indicações. Ou fazendo uma palestra de vez em quando, que daí já vai abrindo a mente para pensar sobre isso.
Eu acho que NR1, 01 agora vem ajudar esse aspecto. Ela já está sendo exigida? Não, né? Não está sendo Mas exigida. ela tem prazo para começar? Acredito que em maio do ano que vem. Puxa, Era tá para ter perto, começado então. em maio desse ano e aí foi prorrogado, né? Então, explica lá para nós, então, o que é NR1, para quem sabe, alguém está assistindo não sabe o que é. A NR1 é uma norma regulamentadora, né? Onde ela já existia, ela é a base para todas as outras NRs. E este ano, na verdade, no ano passado já começou a ser falado muito sobre saúde mental no ambiente e foi colocado dentro dessa norma a necessidade de um mapeamento psicossocial também das empresas. Então, de começar a observar a saúde mental, dizer, a saúde mental do teu colaborador importa. E você, como empresa, é responsável por isso também. Sim. Né? Ok. E aí, então, vai ser cobrado a partir do ano que vem, se eu não me engano, em maio do ano que vem. Era para ser em 26 de maio desse ano e aí ela foi prorrogada por mais um ano. Então, não é que você teve um ano a mais para não se preocupar nisso, né? Na verdade, já é para ir se preparando para isso. E eu falo assim, independente de norma, entender que se isso hoje impacta o teu negócio, você precisa buscar uma solução para isso. Positivamente ou de forma negativa, né? Exato. A norma talvez vai vir, então, para cobrar algo que já deveria ter sido feito, né? E, gente, não é algo assim, necessariamente vou precisar ter um psicólogo todos os dias, ou às vezes nem ter, mas ter ações de saúde mental, ações comprovadas. Isso daqui a gente fez essa ação aqui pensando na saúde mental do colaborador. Mapear a saúde mental dos colaboradores através de testes psicológicos para eu medir como que está a saúde mental dessas pessoas, né? Então, é uma novidade para todo mundo, tá? Inclusive para mim, essa NR1. E é uma oportunidade para todos os psicólogos. Uma bela de uma oportunidade, porque aí começa a ser obrigação, né? Mas sabe, olhando pelo lado agora da advocacia, por exemplo, tu tenta imaginar uma empresa bem redondinha, que contrata um profissional que aplica bem a NR1 de forma correta, periodicamente ele faz todos os testes com os funcionários, vai amparando, etc. Na hora da demissão de um funcionário, por exemplo, com depressão, ele não vai poder chegar e vai dizer, olha, a empresa me causou a depressão por conta disso, mas espera aí, tem os prontuários, foi atendido, a profissional, o psicólogo foi lá e atestou de tal e tal forma. Não é bem assim, ele vai ter que provar de outras formas e às vezes fica difícil. Então, sabe que tem um lado ultra positivo. Vai evitar. E também tu pode estar detectando também já desde o começo. Opa, ele não está performando legal, ele está com algum problema muito grave por conta interna da empresa. Está na hora de arrumar essa situação. Ou quem sabe já ir preparando a demissão dele, né? Eu acho que tudo isso tem dentro de um contexto. Ele não está se ajustando à missão da empresa, não está se ajustando ao como a empresa trabalha, então é melhor que esse colaborador seja demitido e recontratado outro. Eu acho uma sacada muito legal para esse lado. Mas é novidade, toda mudança assusta, né? Num primeiro momento. O empresário não vai querer investir, né? Quer dizer, não, eu estou errando. O empresário burro não vai querer investir. É aqui que eu quero chegar. Aquele que tem visão de futuro, que quer fazer a empresa dele crescer, que entende que tem que performar melhor, ele vai... E às vezes é o empresário... Ele é o que mais está precisando, né? De um atendimento naquele momento. Muitas vezes eu vou até uma empresa que me convida para fazer uma palestra, por exemplo, e ali a gente identifica que a palestra, ela não vai resolver nada naquela empresa, né? Não estou falando que a palestra não resolve nada, tá? A palestra, adoro fazer palestras. Mas se eu não tratar o líder ou o dono que está lá em contato com as pessoas, né? Uma pessoa explosiva, uma pessoa, enfim... Também não adianta eu ir lá fazer uma palestra. O dia a dia vai vencer. Sim. Então, adianta eu ir lá uma hora, falar belas palavras e tudo mais. Não, isso não vai causar um impacto, uma mudança. Vai causar um impacto quando aquele líder ele estiver preparado emocionalmente para lidar com aqueles liderados. Mas, por favor, um líder feudal em pleno século XXI, eu acho inadmissível um negócio, nem consegue me passar pela cabeça. Um líder que não diga um por favor, um bom dia, que bom que você está aqui, olha, estou feliz de a gente estar trabalhando junto, e isso eu digo todo dia, né? Mas um líder é uma pessoa e que muitas vezes está adoecida também, né?
Então, é isso, tá? Muitas vezes o líder também, ele não olha por esse olhar, assim, de querer só olhar mal para esse líder, mas entender que se ele não faz isso, algo de errado tá. Ele sabe que o correto era ele ser diferente, mas algo tá acontecendo e ele precisa de ajuda, né? E às vezes é o dono da empresa que precisa. E, gente, quando eu falo assim, precisa de ajuda, parece que a pessoa... A gente volta aquilo, nossa, quem vai para psicólogo é louco, né? Não. Vai para o psicólogo aquele que acorda, que se torna consciente, que merece ajuda. Não que precisa, que merece. Legal. Né? Eu tenho esse olhar assim, você não precisa, mas você merece ter um profissional para te ajudar. É tanto problema, né? É tão desafiador o dia a dia. Por que não? Você vai dividir com quem teus problemas? Com teu liderado? Ou você está engolindo ou você está dividindo com a pessoa errada. Se você não tem um psicólogo. Então, busque ajuda. Boa. Qual é o futuro da psicologia? Então, é a NR1. Então, acho que a gente... Tem muitos, né? Eu só vejo oportunidades. Saúde mental vai ser uma temática cada vez mais valorizada, né? Tá, e a IA e psicologia e o meio empresarial, dá para conjugar tudo isso? A IA, a inteligência, né? Psicologia e o ambiente de trabalho, dá para conciliar isso tudo junto? Tá vendo alguma coisa nesse sentido? Nossa, muito. A gente tem o famoso, uma das ferramentas da IA é o ChatGPT, né? Tá. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que já estão fazendo do chat o seu psicólogo. Né? Sério. É muito buscado para isso. Para identificar qual é o meu propósito de vida, estão conversando com o chat. Sim, tô dando ideia aqui, porque não é de todo errado, ok? O chat tá ali. Tá. Mas ainda não substitui o humano. Não, eu acho que não. Desculpe. Não. E eu acredito que o chat ele vem para nos ajudar, tem uma visão positiva sobre as tecnologias, muito positiva. Porque tem muita atividade. Isso é algo interessante também para falar. Eu acho que o profissional do futuro que vai deixar de existir ou vai ser menos valorizado, se você hoje faz uma atividade muito operacional, que é algo que facilmente uma IA vai fazer, não vai mais ter necessidade da tua atuação daqui a pouco. Então, acredito que a gente vai se tornar mais humano. É contraditório, porque parece que com a IA a gente vai se tornar mais robótico, né? Mas não, acho que ela vai vir para operacionalizar muita coisa e a gente vai ter mais tempo para olho no olho. A gente vai ter mais tempo para cuidar das pessoas. O RH, por exemplo. Quanto tempo o RH fecha com atividades muito operacionais? Fechamento de folha, entre outras atividades. O RH ele não tem tempo para olhar para o colaborador. E hoje tem ferramentas digitais que aceleram muito esse processo. Então, com essas ferramentas, eu consigo fazer o que o RH deve fazer. Que é voltar a olhar para o colaborador. Então, eu vejo de forma positiva, tá? A inteligência artificial. A gente só tem que cuidar para não substituir pelo humano. O humano, ele continua sendo muito valioso. Muito legal. E o que as empresas precisam fazer atualmente para reter esses profissionais de uma magnitude, quer dizer, profissional que seja que for, que está trabalhando lá dentro da empresa, mas especial aqueles com uma magnitude boa, o que elas precisam fazer? Plano de saúde, vale isso, vale aquilo, ou um ambiente propício para eles, olhando como ser humano? Olha, eu até tinha uma visão muito sobre ambiente e sobre saúde mental, mas vou ser sincera que eu fiz uma pesquisa há uns meses atrás, eu acho que eu tive mais ou menos 100 e poucos respondentes aqui da região do Vale, né? Perguntando para os candidatos, o que vocês valorizam, o que vocês querem? E apareceu o salário, em primeiro lugar. Eu pensei, eu queria tanto falar que era saúde mental, mas apareceu o salário. Então, sinceramente, as pessoas ainda estão buscando muito a questão salarial. Né? Eu acredito que muito pelo fato da gente ver que realmente as pessoas estão passando por problemas financeiros. Mas você chegou a filtrar por gerações ali, para saber? Eu cheguei a filtrar, mas se eu não me engano,
É que eu tive poucos respondentes da geração Z. Ah, tá. Mas deu salário, tá? Também deu salário. Resumindo, deu salário. Então, assim, o salário importa, sim. Sempre. Tá, sempre. Não vamos pensar que é só clima e cultura e tudo mais. Mas só o salário também não sustenta, sabe? Então, se a pessoa também é um ótimo profissional e ele tem um ótimo salário, ele consegue uma outra ótima empresa e garantir um ótimo salário. Então, o que vai fazer a pessoa ficar ali, daí envolve o clima organizacional. Então, o clima é como a pessoa se sente ali dentro. Isso é clima, assim. Como eu me sinto quando eu vou pra lá. Me sinto bem, me sinto acolhida, me sinto valorizada, eu sou escutada, minha opinião, ela vale de alguma coisa ou não? Então, acredito que o clima, a relação com a liderança é muito importante. Coitado dos líderes, a gente coloca tudo pra eles, mas é verdade. Porque o líder, ele tem chega um papel... a ser assustador. Chega a ser assustador, mas o líder, ele tem um papel muito importante. Ele que é inspiração, ele que exerce influência sobre aquelas pessoas. Então, se eu não gosto do meu líder, é muito difícil eu ficar naquele ambiente. E é difícil porque, assim, o líder, ele não consegue agradar todo mundo, né? Sim. Mas, minimamente, ele vai ter que entender pessoa por pessoa, ver como eu preciso me comunicar com fulano e com ciclano, e me comunicar diferente com um, me comunicar diferente com o outro. É complexo, tá? Essa questão da liderança. Então, acho que clima é muito valioso. Salário, benefícios, tudo isso vem também, mas só salário e benefícios não. Porque, assim, como eu falei, um ótimo profissional, ele busca uma ótima empresa. E se ele não tem esse combo de coisas aí, salário, clima e tal, ele não vai ficar. Tá? Mas é salário, é liderança que apareceu. Depois veio, né? Saúde mental, cultura, clima. É que ele não se aperceberam da saúde mental. Exatamente. Senão ela estaria propósito, né? Porque hoje muito se fala sobre que as pessoas buscam um propósito. Buscam sim, mas não é ainda assim a primeiríssima coisa, sabe? Agora, quanto mais coisas eu tenho, melhor, né? Então, isso é bem, bem interessante. Mas não é mais aquele perfil assim do vou entrar nessa empresa e ficar até me aposentar. Isso já foi, e eu acho que não volta, assim. As pessoas querem experiência nova, né? Geração, TikTok, Instagram, tudo é rápido. E vai ser assim. Tá, e aí como então, isso que tu está dizendo que para uma empresa manter um time assim, é muito difícil. A empresa também vai ter que se reconhecer, se ajustar nesse contexto e modificar, né? Porque senão também vai falir. E extrair o máximo de produtividade da pessoa desde o início, sabendo que ela não vai, que as pessoas não vão ficar para sempre ali. Tá? Então, isso é uma revolução, tá? Isso é uma revolução, né? Estamos muito falando legal sobre isso, mas é isso, tá? E a gente sabe que a questão de lei trabalhista, isso é um pouquinho complicado, pensar nessa alta rotatividade, até pelos gastos da empresa, claro, de contrata, demite, contrata. Mas vai ser assim, sabe? Isso vai oportunizar muito a terceirização, tá? Isso, vai crescer bastante. Vai. Exatamente. Delega pra cá e não me incomoda aqui, pronto. Isso é uma outra coisa, né? Não é mais só o CLT, as pessoas estão buscando outros formatos de trabalho também, já estão buscando. E às vezes trabalham no CLT e depois do trabalho ainda buscam uma outra atividade para ter mais uma renda. Isso vai crescer também. Tá? Muito legal. Então, se você puder deixar uma mensagem para os gestores que estão nos ouvindo, qual é uma nota tônica que tu queres colocar aqui, assim, diz, não, olha, um recado para vocês aí, olhando para a câmera. Nossa, tanta coisa. Então, não falo tanta coisa, não tem problema. Mas deixa eu pensar aqui para falar algo bem importante. Eu acho que como pessoa e como psicóloga, eu vou terminar falando sobre a importância de você, gestor, líder, buscar autoconhecimento. Às vezes eu quero conhecer o outro, quero entender do outro, quero decifrar o outro, mas o quanto você já parou para entender sobre você, para se conhecer, para se decifrar. Quanto mais eu conheço a minha luz, a minha sombra, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu não faço, mais eu me desenvolvo e mais leve vai ficar a minha relação com as outras pessoas. Então, enquanto líder, enquanto gestor, você não precisa, mas você merece cuidar de si
E busque autoconhecimento, seja através de um profissional psicólogo, seja através daquele profissional que você acredita que vai te conduzir a um bom caminho nesse sentido. Mas busque autoconhecimento, faça esse investimento pessoal. E aqui vai para líderes, vai para donos de empresa. Cuide de si, porque você precisa estar bem para conseguir cuidar das outras pessoas. As pessoas confiam em você, as pessoas seguem você, se inspiram em você. E aí, por isso, você precisa cuidar muito bem da tua saúde mental. E da tua saúde física. E, enfim, a gente não é dividido, não é só a saúde mental que importa. Mas se a tua saúde mental estiver bem, tudo mais vai bem. E isso também tem a ver com o colaborador também, mesma coisa. Mesmo recado, digamos, mesma dica, né? Sim, porque também, às vezes você pode esperar que a tua empresa implemente algo, um psicólogo lá dentro, faça palestras, mas pode custar caro demais esperar que a empresa faça isso. E busque autoconhecimento, busque ajuda mesmo fora da empresa. A gente não está falando só sobre quem você é no crachá na empresa, né? Não somos mais daquela época do sobrenome a empresa que eu trabalho. Então, você precisa cuidar de você, independente da empresa que você está. Investir na tua carreira e não ficar esperando a empresa investir na tua carreira. Então, isso é bem importante. Viver esse protagonismo da tua carreira e não esperar que a empresa te dê aquele curso, que a empresa faça aquilo, vá buscar. Às vezes, um curso, aqui no YouTube, quanto conhecimento, né? A gente tem, quantos podcasts e quanto tempo você dedica do teu dia para conhecimentos gratuitos, muitas vezes. Alice, se alguém quiser te contratar, conhecer mais teu serviço, da tua empresa, deixa o seu contato que você assim entender por... Eu tenho meu Instagram pessoal e profissional, @AliceSantosMiller, e tenho o Instagram do portal, que é @portalneojobs. Falamos pouco até sobre o portal, mas acho que já falamos bastante, né? Mas o portal Neojobs, ele vem com essa ideia, né, de conectar empresas e talentos de uma forma mais assertiva, mais ágil, com a tecnologia também. Então, como que funciona o portal? As empresas divulgam as vagas, os candidatos olham, se candidatam tudo lá através do portal. Então, as empresas têm acesso lá. Existe um banco de talentos também, bem rico aqui da nossa região. E é portal Neojobs, é a junção aí de latim com inglês, né? Por acreditar nessa nova forma de enxergar o mundo do trabalho. O mundo do trabalho mudou. Isso é um fato. Então, mudou também a forma de conectar pessoas e trabalho. Já não é mais como era antigamente, vou deixar o currículo aqui, pego só o currículo que está aqui na porta da empresa e vou chamar. Não, eu preciso ampliar as minhas formas de divulgação para que eu possa atrair mais pessoas e com mais pessoas eu posso ser mais assertivo na minha escolha. Se eu tenho só uma pessoa, eu tenho que contratar aquela pessoa, certo? Então, quanto mais meios de divulgação você investe, maior as oportunidades e as pessoas que você pode contratar. Então, é para isso que existe o portal, para facilitar a conexão entre talentos e empresas. Queres falar mais alguma coisa? Não, acho que já falamos bastante, seria isso. Quero agradecer muito o convite e a todos que assistiram. Também agradecer vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, né? Ou me chamar no particular, vai ser um prazer falar com você. Maravilhoso o tempo que a gente passou junto aqui, eu estou muito feliz, tá? Excelente programa, olha, maravilhoso, né? Eu e Helena estamos muito felizes. Abraham Lincoln, foi um advogado, e de advogado ele se transformou em presidente dos Estados Unidos, e ele foi no pior momento que a nação dele tinha, que foi a Guerra da Secessão. Mas a grande característica de Abraham Lincoln era o amor que ele tinha para os dois lados. Cada soldado que morria de um lado, do lado dele ou do lado confederado, ele chorava, porque todos participavam da mesma nação. O verdadeiro líder é aquele que ama todos de forma indistinta, é aquele que segura a sua nau, segura a sua embarcação, leva para o rumo certo, mas com a visão horizontal de todos os seus subordinados. É uma empresa de sucesso. Então, tenha um ótimo restante de semana. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Até semana que vem. Vai ser um podcast maravilhoso também.